Jesus, amém. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Senhor, nós te louvamos por mais, Senhor, essa comunhão. Nós te agradecemos pela oportunidade de, neste primeiro dia da semana, Senhor, começarmos, Senhor, da melhor forma, Senhor. Senhor, oferecendo, Senhor, a cada um de nós como oferta viva ao Senhor. Que o Senhor possa nos receber, que o Senhor possa, Senhor, se agradar, Senhor, do nosso coração. Que o Senhor nos leve, Senhor, a andarmos no Espírito, onde nós somos livres e guardados, Senhor, da influência do Teu inimigo. Senhor, nós te louvamos, Senhor, porque diante, Senhor, da mesa em que nós estávamos, Senhor, agora, nós ganhamos, Senhor, uma nova oportunidade, Senhor. Nós ganhamos um novo início, ganhamos uma nova chance, uma nova vida. Senhor, hoje nós pertencemos ao Senhor. Hoje nós somos Teus, hoje nós somos, Senhor Jesus, Teu povo, porque um dia o Senhor se entregou por nós. Um dia o Senhor se ofereceu como sacrifício vivo e santo a Deus. Senhor, em prol, Senhor, de nos justificar, Senhor. Ó Senhor Jesus, guarda-nos em Ti, guarda a nossa mente. Não permita que a nossa mente se aparte, Senhor, da simplicidade e pureza devidas ao Senhor. Senhor, guarda-nos, Senhor, na esfera da simplicidade, da obediência. Guarda, Senhor Jesus, a cada um de nós, Senhor. Senhor, livra-nos, Senhor, de duvidarmos, Senhor, da Tua palavra, de duvidarmos, Senhor, da Tua direção. Senhor, muito obrigado pela Tua igreja, abençoa o Teu povo, abençoa as famílias. Visita cada irmão, cada irmã, cada casa. Visita, Senhor Jesus, cada um dos Teus, Senhor. Senhor, e abençoa, Senhor, o Teu povo. Senhor, abençoa, Senhor, nosso país, abençoa, Senhor, nossa nação. Senhor, nós consagramos diante do Senhor. Ó, Senhor, ainda pedimos ao Senhor perdão pelas nossas falhas, pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados, confessamos diante do Senhor que somos falhos, fracos e mortais. Por isso nós carecemos do Senhor. Ó, Senhor, ache em nós, Senhor, caminho para avançar. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Nós vamos desfrutar nessa noite um pouco da mensagem 14 que foi falada domingo passado. Embora no início da conferência, embora durante essa semana já foram faladas as mensagens 15 e 16, nós vamos ver ainda um pouco da mensagem 14 que tem como título A Queda do Homem. E Gênesis capítulo 3 nos mostra, irmãos, essa fatalidade que foi a queda do homem. Mas graças a Deus que diante de uma mesa dessa em que nós estávamos agora há pouco, nós ganhamos uma nova chance, uma nova oportunidade. Essa mesa que nos foi posta agora há pouco, essa mesa ela simboliza, irmãos, o nosso resgate, simboliza que o Senhor um dia se entregou por nós, se fez oferta por nós e nos justificou diante de Deus e nos comprou para Deus. Nós que antes éramos destinados ao lago de fogo, porque pela desobediência, Romanos fala, por causa da desobediência de um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim todos pecaram. Então, nós que nascemos de Adão, nós estávamos diretamente destinados à perdição eterna. Porque lá no Éden, o homem desobedeceu a Deus. Você sabe qual foi a primeira exigência de Deus para o homem? O que Deus esperou do homem? O que Deus esperava do homem? O primeiro sentimento de Deus para com o homem? Obediência. O comer ou não comer foi o resultado da desobediência. Se o homem fosse obediente, ele teria comido da árvore da vida e não comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas porque o homem desobedeceu, ele não comeu da árvore da vida e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, que o Senhor nos livre, irmãos, de toda desobediência. A desobediência, ela é o caminho para a perdição. E o Senhor, Ele espera de nós isso, que nós sejamos obedientes a Ele. Então, nós vamos ver um pouco da mensagem 14, né?
que tem como título A Queda do Homem, está em Gênesis 3, capítulo, versículo 1 ao versículo 14. Então abra sua Bíblia, por favor. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Versículo 1 fala: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Percebe-se que a queda começou com uma interrogação. Deus já havia dito, certo? Ao homem. Mas aqui no versículo 1 fala também que disse a mulher, ou seja, a serpente também disse à mulher. Hoje há duas vozes falando com o homem. Deus fala, mas o inimigo também fala. A quem nós darmos ouvido, ditará o destino da nossa vida e ditará o nosso futuro. Se o homem tivesse dado ouvido a Deus, irmãos, a Bíblia só teria os capítulos 1 e 2 de Gênesis e os capítulos 21 e 22 de Apocalipse. Fora esses 4 capítulos, Gênesis 1 e 2, Apocalipse 21 e 22, os demais conteúdos da Bíblia, todo o conteúdo foi por causa da queda e a desobediência do homem. Então, irmãos, tudo começou quando a mulher, Eva em especial aqui, ela teve a sua mente corrompida. 2 Coríntios capítulo 11, Paulo nos alerta sobre isso. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Mas receio, versículo 2 e 3 de 2 Coríntios 11 fala: porque zelo por vós com zelo de Deus, Paulo falando à igreja, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, o que é? Cristo. Mas Paulo tinha um receio, Paulo tinha um medo. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. E se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. A corrupção da mente leva o homem a se apartar de quê? Simplicidade e pureza. Uma vez que nós não somos mais simples, é um significado de que a nossa mente está sendo corrompida. Isso é sério. Porque se o inimigo ganha sua mente, ele ganha você. Porque nós sabemos que a mente guia o nosso ser. A mente, ela comanda o nosso ser. O homem foi criado com espírito, alma e corpo. O espírito tem na sua composição consciência, comunhão e intuição. O espírito é o ambiente, né? é o vaso onde nós recebemos o Espírito de Deus. Mas a nossa alma também é composta por 3 partes, que é mente, vontade e emoção. E a nossa mente, que é o que eu penso, ela guia todas as demais partes do nosso ser. Você é o que você pensa. A sua mente, ela é tão terrível que ela te engana. Alguém falou uma vez que a mente mente. A mente, ela traz coisas que são induzidas pelo seu pensamento. Então, uma vez que se Deus ganhar também a sua mente, ele ganha você. Mas se o inimigo ganhar a sua mente, ele ganha você também. A sua mente é o que você pensa. E a mulher, ela não caiu, o homem, vamos falar no contexto, né? Mas a mulher foi a primeira a comer. Ela não caiu quando ela comeu.
Não sei se você entende, quando ela comeu do fruto, ali não foi a queda foi quando ela duvidou. O início da queda está quando você duvida da palavra de Deus. O que acontece depois disso é uma consequência. O comer do fruto foi uma consequência da dúvida. Deus, nós temos que entender algo, irmãos, Deus não dá margem para dúvida. Claro, dúvidas nós temos. Tá? Ninguém está isento de dúvida. Agora você não pode pensar, não, eu tenho dúvida, eu não sou de Deus, eu não fui salvo, não é nada disso. Dúvida nós temos, mas o segredo é para onde você leva a sua dúvida. A serpente, sabendo disso, ela induziu Eva. E Eva começou a dialogar com a serpente a respeito das suas dúvidas. Entendeu? A serpente induziu ela a dúvida e ela começou a dialogar com a serpente a respeito da sua dúvida. Então, irmãos, nós precisamos ter a nossa mente, que é o que nós pensamos, nós precisamos ter a nossa mente guardada. É interessante, você está durante o dia, até mesmo trabalhando, mas não necessariamente a sua mente está naquilo que você está fazendo. Não é isso? Você está no seu dia a dia, você está trabalhando, estudando, os seus afazeres, mas a sua mente está longe. Não é isso? Você está pensando outra coisa. Você pode estar aqui nessa noite, ouvindo a palavra, mas a sua mente está em outra coisa. A nossa mente, ela tem um raio de ação muito vasto. Se nós não controlarmos, ou seja, Hebreus fala de ancorar a nossa mente no Espírito, nós não avançaremos. Entendeu? Então, se você não é errado você ter dúvida. O problema é quando você permanece na dúvida. E para quem você leva a sua dúvida? O que nós devemos fazer com a nossa mente, irmãos? Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4, 8. Ou melhor, Filipenses 4, versículo 4, fala o seguinte, Filipenses 4, 4 fala: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, é uma ordem. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Nós precisamos ser moderados ou equilibrados. No alimento diário de semanas passadas, falou a respeito de nós vivemos de picos. Quem lembra disso? Picos. Hoje você está muito bem, amanhã você está muito mal. Hoje você, amém, Jesus é o Senhor. Amanhã Jesus não é o Senhor. Hoje você, amém, irmão, somos um. Amanhã, irmãos, nós não somos um. Isso é a oscilação da nossa alma, da nossa emoção e da nossa mente. Nós precisamos ser equilibrados. Nós precisamos, aqui fala, ser moderados, constantes no avanço. Entendeu? Constantes. Aí Paulo continua, versículo 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de quem? Da serpente. Irmãos, todo o que estava no coração de Eva foi levado para a serpente, irmãos. Quem que conheceu o lamento, a dúvida? A serpente. Mas aqui Paulo fala, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus. Tudo o que nós sentimos precisa primeiramente ser levado diante de Deus. Não é nem diante dos irmãos. Só leva para o irmão, só leva para o cônjuge, só leva para as outras pessoas o que já foi levado diante de Deus. Aí você leva para os homens.
Porque às vezes o que nós levamos para outro, nós levamos segundo nós mesmos. Mas Paulo fala, seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O segredo está aqui. Temos a nossa mente guardada em Cristo Jesus. E como nós fazemos isso? Diante de Deus, levando diante de Deus as nossas orações e súplicas. Não leve, irmãos, para a serpente aquilo que você sente ou pensa. Leve para Deus. Aí você terá sua mente guardada. Aí ele fala no versículo 8. Finalmente, irmãos. Ou seja, quando você alcança isso, quando você leva diante de Deus, quando você tem a sua mente, posta no Senhor ali, aí ele fala, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, tudo que é amável, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso. Às vezes os nossos pensamentos têm sido ocupados com tudo contrário a isso aqui. Certo? E quando a sua mente, que é o seu pensamento, o que você pensa, em outras palavras, poderia concluir, seja isso que ocupe a vossa mente. O que tem que ocupar a vossa mente? Tudo que é respeitável, justo, puro, amável. Se não é isso, irmãos, retira da sua mente. Ore ao Senhor, leve diante do Senhor, como Paulo fala, Senhor, eu estou trazendo diante do Senhor agora, Senhor, essa situação e esse pensamento que está impregnado na minha mente, mas que não é meu. Senhor, retira de mim. Mas quando você está envolvido também, irmãos, com a palavra, caminhando de perto, envolvido com a obra, envolvido com as coisas do Senhor, a sua mente não tem muito espaço para outras coisas também. Pode até vir, mas não fica. Às vezes, quando a nossa mente é bombardeada, significa, e ali aquilo fica ali, e aquilo vai te fazendo mal, aquilo vai te consumindo, irmãos. Muitas vezes, não vamos generalizar, mas muitas vezes nos mostra que nós estamos inertes. Que a sua mente está muito vaga, está tendo muito espaço para pensamentos negativos. Uma vez que você inculca, uma vez que você busca, não é isso? Praticar, que você busca cooperar com o Senhor, praticar com o Senhor, obedecer ao Senhor, irmãos, não tem muito espaço para outros pensamentos, não. O Atmani falava que nós precisamos discernir aquilo que nós pensamos. Porque muitas vezes o que vem à sua mente não é seu. Muitas vezes o que vem no seu pensamento não é algo que provém de você, mas é algo do maligno. Efésios fala que são os dados inflamados do maligno. Nós precisamos discernir e rejeitar, irmãos, em nome de Jesus. Aprenda a rejeitar em nome de Jesus aquilo que é negativo na sua mente. Porque uma vez que você alimenta aquilo, irmãos, você morre. Alguém fez algo negativo com você, alguém te prejudicou e você fica aquilo na mente, ó. Aquilo vai matar você. Aquilo vai levar você para o buraco. Nós precisamos, irmãos, em nome de Jesus, rejeitar tudo que não provém do Senhor. Tudo que não provém tudo aquilo que provém, irmãos, do inferno, nós precisamos, em nome de Jesus, rejeitar. Eu rejeito em nome de Jesus, porque isso não é meu. Esses pensamentos não são meus. Sabe, irmãos, é isso. Então nós precisamos ocupar a nossa mente com as coisas do Senhor, né, Cláudio? Aí termina. Depois vem o versículo 9 de Filipenses 4, que é na prática. É a prática. Como nós devemos praticar. O que também aprendeste? Aí como que você mantém a sua mente nas coisas do Senhor? O que aprendestes e recebestes,
E ouvistes, não é, irmãos, aprender, não é receber, não é apenas ouvir. Aí Paulo fala, e vistes em mim, isso praticais. E o Deus da paz será convosco. Na prática, uma das melhores formas de nós guardarmos a nossa mente em Cristo é praticando a palavra do Senhor. É isso. É prático, né? Está disponível, eis-me aqui, Senhor. Sim e amém para o Senhor. Oh, Senhor Jesus, que maravilha, né? Voltamos para Gênesis. Gênesis capítulo 3 ainda. Oh, Senhor Jesus, guarda a nossa mente em Ti, Senhor. Senhor, livra a nossa mente, está passeando por aí. Senhor Jesus, Gênesis capítulo 3, versículo 2, do versículo 2 ao 6 fala, respondeu-lhe a mulher, um erro. Foi dar continuidade a esse diálogo, Bézia. A serpente fala, e uma vez que ela dá continuidade, irmãos, naquele diálogo, ela abre uma brecha sem precedentes. E foi ali a queda. Respondeu a mulher, do fruto, presta atenção, das árvores do jardim, podemos comer, certo? É o que Deus tinha falado. Sim, realmente Deus falou. Mas, do fruto da árvore que está no meio do jardim, se você ler no capítulo 2, fala que a árvore que estava no meio do jardim era a árvore mas em nenhum momento a mulher cita a árvore da vida aqui. Ela cita as árvores que Deus plantou, as árvores frutíferas, e ela cita a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela não cita a árvore da vida. Você está entendendo? Porque a árvore da vida naquele momento já não era prioridade. E aqui, irmãos, nos mostra, claro, não sei se você entende, aqui nos mostra que a queda já ocorreu aqui, nesse versículo 3. Entendeu, Vaninha? Aqui a queda já havia ocorrido. Queda que ocorreu aqui, resultado do versículo 1, que foi a dúvida. Entendeu? Quando ela duvida, ela cai. Aí o que ela olhava, a visão, irmão, já não era a mesma. Então, quando a mulher olhava, ela via as outras árvores frutíferas e ela via a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio. Olha só como que a serpente entrou na mente de Eva aqui. Ela ainda não havia comido, mas o foco do que está no centro da árvore que estava no centro já não era a árvore da vida, e sim a árvore do conhecimento do bem e do mal. Do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. Mas não era a árvore do conhecimento do bem e do mal que estava no meio, era a árvore da vida. Não sei se você entendeu aqui. Aqui ela já estava, a mente já estava corrompida. Entendeu? Então o resultado que foi ela pegar o fruto e comer, foi consequência da mente que já estava corrompida. As nossas atitudes e as nossas ações são resultado da nossa mente, dos nossos pensamentos. Versículo 4, então a serpente disse, olha só, irmãos, aqui começou um jogo de disse e disse, entendeu? A mulher disse para a serpente disse para a mulher disse para a serpente de novo, e a serpente disse para a mulher de novo. Olha que diálogo que não era para ter ocorrido, mas estava ocorrendo. Disse a serpente à mulher, é certo que não morrereis. Aqui já foi a confirmação de uma
dúvida. Irmãos, presta atenção em algo aqui agora. Quando a mulher teve essa dúvida, mas não tratou essa dúvida no ambiente certo, que é diante de Deus, a serpente confirma a dúvida, ela dá o veredito. Se a nossa mente não está ancorada no Espírito, ou se os nossos pensamentos não são levados para Deus, toda a nossa dúvida que não é tratada diante de Deus é confirmada pela serpente. Aqui a serpente ela já não mais perguntou, ela já não mais interrogou, aqui ela afirmou. E você está entendendo? Por que ela não afirmou no início? Por que ela perguntou? Ela lançou a dúvida. A mulher recebe a dúvida e ela confirma a dúvida que ela mesma havia lançado. Olha que marionete que o homem se tornou. Está entendendo ou não? Então, irmãos, uma vez que você tem dúvida, mas não trata, a serpente confirma a dúvida. Não segundo o que Deus quer, mas segundo o que ela quer. Aí ela falou, é certo que não morrereis. Pronto, bateu o martelo. Está confirmado. Aí a mulher obedece à serpente. Olha só o versículo 5. Porque Deus sabe. Leia comigo 5. Porque Deus sabe. Até aí. Ao versículo 6. Pera, até aí. Até aí. Olha só que interessante, não sei se você... Por isso que a gente precisa cavar, né? A gente precisa cavar, porque às vezes passa despercebido. Quando fala vendo a mulher que a árvore era boa, já foi consequência da queda. Eu não sei se você entende, porque antes não fala que Eva via a árvore como boa. Você está entendendo? A dúvida... Que a serpente, olha só, irmãos, a serpente lança a dúvida. Ela não confirma, ela lança. A mulher recebe a dúvida. A mulher questiona a respeito dessa dúvida. A serpente dá o veredito, ou seja, ela confirma a dúvida. Então, quando fala aqui que viu a mulher, vendo a mulher que a árvore era boa para comer. Antes, a mulher ela olhava para a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas ela não via essa árvore como sendo boa. Não sei se você entende. Mas quando ela dialoga com a serpente lança a dúvida, a serpente confirma, aí já mudou a visão, a percepção dela. Realmente, essa árvore é boa. Assim, irmãos, a serpente faz com o pecado. Assim o inimigo faz com o homem. Ele não leva o homem a ver. Ele não leva o homem a enxergar o pecado como uma coisa ruim. Não sei se você entende. Ele enxerga aquilo como algo bom e agradável. Porque se o homem vê como algo ruim, ele não vai. Então, como que o inimigo ele age? Levando o homem a enxergar como algo bom e agradável. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos. Olha, tinha tanta árvore para o homem comer no jardim, meu irmão. A Bíblia fala que Deus plantou toda sorte de árvores frutíferas. Horas, tanta coisa boa. Mas não, pela mente que a mulher já teve corrompida, porque a serpente já corrompeu a mente da mulher, ela olhava só aquela árvore como boa para alimento, agradável, aqui fala, olha, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Oh, Senhor Jesus, aqui foi o resultado da mente corrompida. Tomou-lhe do fruto, aqui fala fruto, aqui não fala, eu repito, já falamos várias vezes aqui, maçã. Tem muitos que falam que a maçã é o fruto do pecado. Coisa errada, não é isso? A maçã é uma coisa... Quando Eva comeu a maçã lá no Éden, que me falam onde fala maçã, irmãos. A coitada da maçã levou uma culpa que nem é dela. O fruto do pecado, a maçã. Não é maçã, que fala o fruto, não fala que fruto que era. Fala que era um fruto.
Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele, neste momento, ocorre a desconexão de Deus, do homem com Deus. Efésios capítulo 2, rapidinho comigo, por favor, Efésios capítulo 2, versículos 1, você já conhece esse versículo. Efésios 2, 1, houve a desconexão, né? Efésios 2, 1 fala, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar do Espírito, que agora atua nos filhos da... Então, aqui fala os filhos da... Então quer dizer que a desobediência é um pai. É o que foi gerado lá no Éden, quando o homem desobedeceu ao pai da desobediência, que é a serpente, era Satanás. Os filhos da desobediência, entre os quais também nós, todos nós aí, ó, outrora é passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos... Cuidado ao fazer as vontades do seu pensamento. Nem tudo que você pensa, você deve fazer. Tudo, como nós precisamos ganhar esse princípio de Filipenses 4, que nós lemos aqui agora há pouco. Sejam conhecidas diante de Deus. Leva primeiramente diante de Deus. Segundo a vontade da nossa carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, irmãos, olha só que maravilha, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça, sois salvos. O homem pecou lá no Éden e desconectou a humanidade, o homem de Deus foi desconectado, o homem foi expulso do Éden, mas graças a Deus, mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Vimos já nas mensagens passadas, que embora o homem, Deus bloqueasse a entrada do Éden, ou seja, o acesso à árvore da vida para que o homem não tocasse nela, Deus enviou o rio, a água do rio da vida para fora do Éden para alcançar o homem que ainda nem estava lá fora, mas iria estar. Isso é amor e misericórdia. Oh Senhor Jesus, então irmãos, a nossa mente, não é isso? Os nossos pensamentos, eles precisam ser guardados em Cristo. 1 Tessalonicenses, tem um versículo aqui, deixa eu ver aqui qual. 1 Tessalonicenses, Primeiro Tessalonicenses 2, versículo 13 fala, outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. 1 Tessalonicenses 2,13, dar graças a Deus é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Capítulo 3, versículo 5. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Como, irmãos, que esse tentador prova, levando o homem a duvidar que a palavra que nós temos recebido é uma palavra de homem falho, pecador como todos nós. Irmãos, o que nós recebemos não é de homem, o que nós recebemos é de Deus, nós precisamos crer nisso. Então, quando há dúvida nisso, há um caminho aberto para a ação do tentador. Entendeu? Volta para
Gênesis 3. Que o Senhor nos mantenha na simplicidade. Fala com o irmão que está do seu lado, vamos ser simples. Vamos ser simples, Senhor Jesus, vamos ter a nossa mente guardada em Cristo. Agora o versículo 7. Quando o homem peca, o homem come do fruto, a mulher come do fruto, o homem come do fruto, né? Abre-se os olhos. Quem aqui Quem aqui já teve uma experiência de ver algo e falou assim, eu não queria ter visto isso? Né? Todos nós, né? Você vê algo e falou, eu não queria ter visto isso, mas eu vi. Foi exatamente isso que aconteceu lá no Éden. O homem não queria ter visto o que ele passou a ver, mas ele viu por causa da desobediência, o pecado. Versículo 7 fala, abriram-se então os olhos de ambos, Adão e Eva, né? E percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Irmãos, os olhos abriram. Até aquele momento, o estado deles era de nudez, mas eles não viam a nudez como algo ruim. Eu não sei se você entende. Eles eram tão puros, antes da queda o homem era tão puro, que ele não via nada negativo. Quando ele viu algo negativo, foi a influência da serpente, a consequência do pecado, entendeu? Então, quando ele peca, os olhos se abrem. Não quer dizer, irmãos, presta atenção, não quer dizer que você, quando lê isso aqui, tem que ler de forma literal e falar assim, não, então o homem andava com os olhos fechados e não tal. Não é isso, irmãos. Abriram-se para a nudez, ou seja, abriram-se para o pecado. Então, irmãos, quando você vê, tudo que você vê de negativo em você mesmo e nos outros, é o resultado do pecado, da queda. E você não quer ver, mas você é induzido a ver. Irmãos, aí o homem, ele passou, a partir desse momento, o homem passou a ser crítico. O homem, ele passou a ser complicado. Lembra dos filhos de Noé, depois que o dilúvio passou e eles saíram da arca? Quais que eram os 3 filhos de Noé? Sem, Cã e Jafé. Passou o dilúvio, a arca assentou-se ali, né? Eles desceram, era um novo, entre aspas, um novo mundo. Noé teve um deslize, plantou uma vinha, fez um vinho e passou do limite. E ficou nu. Não é isso? Sem e Jafé, a Bíblia fala que, Gênesis 5, né? É 5? Não, é Gênesis 6, 7, né? E sem Jafé pegaram uma capa e o pai estava nu. Eles não ousaram olhar para a nudez, fitar os olhos. A Bíblia fala que eles de costa cobriram a nudez do pai. Porque se eles olhassem, eles também se tornariam críticos. Quando você foca num erro do outro, numa falha do outro, você se torna crítico com esse outro. Seja como sem Jafé, irmãos, vire as costas e cubra a nudez. O que é cobrir a nudez na prática? Magnólia falha. Aí eu fico sabendo. Aí eu vou no irmão clamar. Você viu o que Magnólia fez? Eu vou estar o quê? Expondo a falha. Aí clamar, tem o discernimento espiritual, fala, irmão, não, eu não quero saber disso. Irmão, não vamos focar nisso. Cobriu a nudez. Eu ouvi uma irmã um dia falando algo que eu achei muito interessante.
ela falou o seguinte, que todas as vezes que alguém vinha a ela falar mal de um irmão, questionar a falha de um irmão, ela falava o seguinte, espera um pouquinho aqui que eu vou chamar o irmão. Não, fala não, eu vou chamar, você fala para ele. Não, tá bom, deixa para lá. Porque ela falou, eu não quero ouvir isso, eu não quero ser co-participante disso. Irmãos, vamos virar as costas, vamos cobrir a nudez. Falhar, todos nós falhamos. Aí teve um outro filho, que é Cão, pegou o microfone, uma caixa de som e abriu o bico. Que bonito, o patriarca nu dentro de casa. A Bíblia fala que ele foi amaldiçoado. Quando você expõe os pecados, os erros dos outros, irmãos, você está no caminho da maldição. Porque você se considera justo e você se considera infalível. Quando você expõe um erro do outro, você está automaticamente dizendo, eu não faço isso. Cuidado, irmãos. Não vamos permitir que a nossa boca seja um transmissor. A nossa boca transmita, irmãos, as falhas. Mas vamos usar a nossa boca para transmitir bênção. Isso é muito sério, irmãos, isso aí. Esse disse-me disse aí, irmãos, é diálogo da mulher com a serpente. Falhar, todos nós falhamos, meu irmão. Mateus fala nas parábolas da bem-aventurança, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Seja misericordioso. E tem uma passagem agora que eu lembrei aqui. Oh, Senhor, onde que ele está? 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 6. Não, perdão, 2 Samuel 6, 16. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, irmãos, a arca de Deus havia sido roubada, tomada da cidade de Davi. Davi saiu em batalha com seus valentes e recuperou a arca. Irmãos, naquele momento, presta atenção em algo aqui, naquele momento a arca, que era a presença de Deus, estava voltando para a cidade de Davi. Isso não é motivo de alegria? Não é motivo de festa? Isso não é motivo de se alegrar? A arca estava voltando, a arca que tipificava a presença, ou seja, Deus está voltando para o nosso meio. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela. Irmãos, o que quer dizer isso aqui? Não participa, não pratica, não está junto, mas fica da janela olhando. Por favor, não seja Mical na vida da igreja. Porque mais cedo ou mais tarde você vai criticar os irmãos. Porque se ela tivesse junto, ela não estaria criticando. Não sei se você me entende. Se ela estivesse envolvida, ela não estaria criticando. A Mical começou a criticar as atitudes. Olha só. Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, ela foi direto no rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor. Olha a alegria de Davi, irmãos. Essa era uma alegria no espírito, não era uma alegria na alma, era uma alegria no espírito. Não era que emoção da alma, era alegria no espírito. O desprezou no seu... Primeiro é o coração, meu irmão. Primeiro entra no coração para depois manifestar na boca. Quando chega a sair daqui, meu irmão, quer dizer que já estava aqui há muito tempo. Você está entendendo ou não? Desprezou primeiro no coração. Não precisou falar nada, mas desprezou. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi,
e este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Olha que festa! Isso não era uma festa? Que festa! E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão. Quem estava junto estava participando da festa, né? Um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Todo mundo se alegrou, comemorou. Deus está de volta, que alegria, que festa. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele. Olha só. E lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Irmãos, o rei, responsável por trazer a presença de Deus para a cidade. Mas o que levou a Mical a fazer isso? Primeiro ela desprezou no coração, e depois ela abriu a boca. Vadio. Que papelão fez o rei diante de todo o povo, dançando como um vadio. Irmãos, Mical não teve um fim bonito. Todos sabem que ela morreu estéril. Irmãos, mas o que levou Mical a fazer isso, Aline? Olhando da janela da arquibancada. Na conferência, na última conferência de jovens, o que falou das tropas capitais? Na outra, não foi? Não fica ninguém na arquibancada. É por isso, irmão, porque quando nós estamos na arquibancada somente vendo, que bonito agora os irmãos pulando, fazendo grito de guerra, que bonito isso na vida da igreja, isso não tinha. Agora, olha que papelão que os irmãos estão fazendo. Se tornou crítica. Você está entendendo por quê, irmãos? Não estava junto. Irmãos, não seja, repito de novo, não sejamos Mical na vida da igreja. Se envolva, não fique da janela apenas olhando o mover acontecendo, o Senhor avançando e você observando, porque mais cedo ou mais tarde, quando você vê algo, você vai tornar-se crítico, algo negativo, que você julga ser negativo, porque o que Davi fez não era negativo, mas Mical viu como negativo, ou seja, crítica. O coração estava corrompido, a ponto de tratar o rei como um vadio. É sério isso. Vamos concluir aqui volta para Gênesis, para nós concluirmos aqui. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, e cozeram cintas para si, né? Cintas para si, você sabe muito bem que é folhas de figueira. Folhas de figueira representam as justificativas humanas, representa ó Senhor Jesus, a justiça humana, mas folha de figueira seca-se mais cedo ou mais tarde. Isaías fala que a nossa justiça, ela é como trapo de... Onde está isso aí? Lembra comigo? Isaías 60 aí? 4? Isaías 64, rapidinho comigo. 6. Isaías 64, 6 fala: mas todos nós somos como o imundo. Todos nós. Não é isso? E todas as nossas justiças, como trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebata. Então, quando o homem peca, Magnólia, ele pegou folha de figueira, justificando a sua falha. Olha só o versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim do Éden, 8 de Gênesis 3, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Versículo 9, chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás?
Ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Isso é o resultado do pecado. O pecado leva o homem a se esconder de Deus. Quando o homem peca, a primeira coisa, o primeiro de quem você sente vergonha é de Deus. Não é isso? Até mesmo para orar, você tem vergonha, não é? O pecado, irmãos, é interessante, a serpente induziu o homem a pecar, e depois que o homem pecou, ela acusa o homem. Apocalipse fala que 12 que o dragão é o acusador que nos acusa de dia e de noite, filha. O homem pecou, irmãos. Depois que ele peca, que ele deu ouvido à serpente agora, o dragão começou a acusá-lo. Muito bem. É o dragão na boca de Mical, né? Irmãos, aí o homem pega a folha de figueira e falou: vão tampar a nossa nudez, mas não adianta, a folha de figueira seca. Senhor Jesus, irmãos, então é isso. Não se justifique também. É um princípio, né? Não se justificar. Você vê que o homem depois aqui, ó, tive medo e me escondi. É interessante, escondeu, aqui fala escondeu entre as árvores do jardim, versículo 8. As árvores do jardim representavam o que, Lohane? Alimento. Deus criou as árvores para o homem se alimentar, ou seja, o sustento. As árvores do jardim mas o homem passou a se esconder atrás do sustento. O que o homem faz muito hoje? Eu não tenho tempo para servir o Senhor, porque eu tenho muito tarefa, eu tenho muitos afazeres, eu sou muito ocupado. O que está fazendo? Se escondendo atrás das árvores, que é o sustento. Deus não te deu as árvores para você esconder atrás delas. Deus não nos deu o nosso trabalho, a nossa função, aquilo que nós temos para que nós nos escondêssemos, ou para nós nos esconder atrás disso, irmãos. Aí continuando, tive medo e me escondi, né? Isaías, se eu não me engano, 59, fala que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. É isso que o pecado faz, afasta o homem de Deus. Então, para concluir, o homem se escondeu, versículo 10, versículo 11, fala: perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comestes da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa. A justificativa aí. De quem é a culpa? Primeiro Deus chama na responsabilidade o varão, que a resposta primeiro vai recair sobre os varões. Adão comeu da árvore? Ele não falou que ele comeu. Interessante, ele não assumiu o erro. Você está entendendo? Ele não assumiu. Ele já foi direto acusando a mulher. A mulher que me deste. O que Adão estava fazendo? Acusando a mulher e Deus. Porque a mulher, mas que você me destes, Deus. Ou seja, jogando para Deus a responsabilidade. Mas não falou, não, o erro foi meu. A maior dificuldade, quando surge um problema, é o camarada ao virar e falar assim: me perdoa, porque eu falhei. Irmãos, principalmente quando eu me acho certo, ou quando eu estou com a razão. Meu irmão, não assume. Não dá o braço a torcer. Mas o homem falou, o que o homem estava fazendo? Justificando a mulher que me destes por esposa. A culpa agora é de Deus, né? Que me deste por esposa, ela me deu da árvore. Lá no final eu imagino ele falando baixinho, e eu comi. Você está entendendo? A mulher que o Senhor me deu, comeu da árvore, e eu comi, mas a culpa foi dela. Você está entendendo ou não? Justificando. Aí foi na mulher, disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: irmãos, é demais. A serpente me enganou e eu comi. Irmãos, a culpa é sempre da serpente.
Ninguém assume os erros, né, Leda? Aí Magnólia não paga o documento do carro. Para na blitz ali. Multa o carro e guincha o carro. Mas Satanás está perseguindo mesmo. Horas, não pagou o documento, está querendo o quê? Não pagou a conta de energia, né? Aí foi lá com a torre. Mas, irmãos, orem por mim. Que estou sendo atacado. Horas, pelo amor de Deus. Uma coisa é ser atacado, outra coisa é você não ter pago a conta. Né, irmãos? Então vamos ter esse discernimento também. Pelo amor de Deus, vamos assumir a nossa responsabilidade, né? Mas a serpente me enganou, mas ela não falou que trocou um diálogo grande com a serpente. Eu conversei, ela me falou. Não, foi só que enganou. Irmãos, então isso é questão de discernimento, né? Aí foi na serpente, não tinha mais ninguém, né? A serpente. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso que fizesse, maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás do pó todos os dias da tua vida. Então, irmãos, é isso. Não se justifique também, assuma a responsabilidade. Errou. Senhor, eu falhei. É igual Pedro, né? Você não vê Pedro falhando e se justificando. Você procura na Bíblia uma vez que Pedro é exposto, fala e é repreendido, que ele se justifica. Você não vê. Coração de Pedro. Por isso que Pedro avançou. Davi também pecou, não pecou? Quando Saul vai dar, quando Deus vai disciplinar Davi, né? Davi não se justifica. Davi escreve o Salmo 51. Em pecado eu nasci, em pecado me concebeu a minha mãe, pequei contra os céus. Ele não se justificou, por isso que era um homem segundo o coração de Deus. É isso. Princípios foram lançados, pequenos grupos ainda por uns 10 minutinhos, vamos ruminar um pouquinho. Amém? Jesus é o Senhor.